Olá, seja bem-vindo ao canal Última Milha, o seu fórum de conhecimento sobre mobilidade urbana. E hoje nós temos uma enorme surpresa para celebrarmos os 10 anos da Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana. É que em 2022, a Lei 12.587 completa 10 anos e vamos receber nesse encontro memorável de aniversário do marco regulatório nada menos do que o ministro do Tribunal de Contas da União, Antônio Augusto Júnior Anastasia. Seja muito bem-vindo entre nós, caríssimo ministro e professor Antônio Anastasia. Muito obrigado, eu quero cumprimentar a todos, de modo especial, o meu distinto amigo, professor Dr. Geraldo Spam, pela gentileza do convite que me realizou de participar nesse programa comemorativo dos 10 anos da vigência do Marco Regulatório da Mobilidade, no canal Última Milha. É um prazer estar aqui com todas as senhoras e senhores e vamos debater assuntos que são tão importantes para o desenvolvimento do nosso Brasil. Eu não podia deixar de mencionar aqui, de comentar brevemente sobre o ministro Anastasia. No campo acadêmico, o ministro Anastasia ele é professor licenciado da Faculdade de Direito da UFMG, onde também se graduou e obteve o título de mestre. Eu tenho a honra de dizer aqui que ambos fomos orientados no mestrado pelo querido e saudoso professor Paulo Neves de Carvalho, o qual, ao invés de publicar livros, preferiu plantar discípulos. O ministro Anastasia também foi pesquisador e depois presidente da Fundação João Pinheiro e membro do Conselho Consultivo Internacional da Fundação Dom Cabral, entre outros tantos institutos e academias que têm a honra de tê-lo em seus quadros. Ele recebeu dezenas de prêmios e comendas e sua bibliografia tem uma lista de livros e artigos que ocupam 10 páginas do currículo dele, que pode ser lido no site do TCU. Mas hoje, eu gostaria de destacar que o ministro Anastasia, que é conhecido em todo o país pelo seu vasto conhecimento e contribuição ao direito público, ele ocupou mais de 5 secretarias de Estado antes de ser vice-governador e governador de Minas Gerais, e depois senador da República representando o seu estado. Nessa condição de senador, ele participou de diversas comissões, inclusive como relator, e apresentou vários projetos que se tornaram leis reconhecidas especialmente pela classe jurídica como importantíssimas para o país. Mas hoje, aqui no Última Milha, nós gostaríamos de tratar especificamente do projeto de lei 3.278 de 2021, por ele apresentado antes de deixar o Congresso para se tornar ministro do Tribunal de Contas. Então, eu vou passar aqui a primeira pergunta. Prezado ministro, qual foi a realidade social, o ambiente que gerou o interesse de Vossa Excelência para propor o projeto de lei 3.278? Que circunstâncias ou clamores da sociedade serviram como alerta indicativo de que a lei precisava ser alterada? Tudo bem. Primeiro, agradeço as suas palavras, sempre afetuosas a meu respeito, meu caro doutor Geraldo, caro amigo, que atribuo mais de fato, ao seu coração generoso, mineiro, grande como as montanhas. E é com prazer que eu participo aqui, portanto, dessa entrevista. Eu apresentei o projeto 3278 em 2021, exatamente como consequência dos efeitos da pandemia. A pandemia do Covid-19 surgiu de maneira completamente imprevista, imprevisível. Falava há pouco aqui com uma audiência aqui do tribunal que parecia, ainda parece, um filme de ficção, né, que nós todos assustamos com essa realidade. E a área do transporte coletivo, a mobilidade urbana, foi seriamente afetada com a questão da pandemia. Afetada, em primeiro lugar, pela necessidade de distanciamento. Mas nós, por outro lado, no caso brasileiro, as pessoas não têm alternativa, tinham de usar o transporte coletivo. E mesmo assim houve uma queda acentuada. Então nós vivemos o pior dos dois mundos. Nós tivemos uma retirada de veículos de circulação, houve um aumento em relação ao número de passageiros por veículos, por outro lado, uma queda do movimento muito expressiva, que levou a prejuízos grandes às empresas concessionárias. Então houve um colapso. E esse colapso ficou reconhecido de modo geral no Brasil, tanto que o poder público teve de fazer inversões, dar apoio, criar mecanismo de subsídios para suportar, de fato, essa crise. E isso tornou mais agudo, agudizou esse reconhecimento, essa realidade
de fragilidade ainda no Brasil de um sistema de mobilidade que carece de formas mais, vamos dizer assim, comuns de transporte. Nós ainda temos uma vinculação muito forte com o transporte individual, não temos mecanismos de transporte de massa em todo o Brasil. A situação do chamado metrô, ela ocorre, de fato, com mais precisão no Rio e em São Paulo, mas as demais cidades, inclusive a nossa capital, Belo Horizonte, padece da falta de um sistema de metrô eficiente, e isso tudo foi levando à necessidade de rever a lei, a lei original, que já com mais de 10 anos, uma década de vigência, é claro, cumpriu e cumpre excelente papel, mas tem de ser permanentemente atualizada. Então, de fato, foi esse quadro, esse clamor das classes populares que utilizam os meios de transporte, a reclamação também dos concessionários empresários que se viram premidos por uma queda brutal de receita, o poder público que se viu também à frente de um desafio novo em razão da pandemia, que oxalá não se repita, mas temos que ficar prevenidos para isso, na tentativa desse novo projeto de lei, que é um projeto complexo, por isso mesmo sabemos que não será votado com brevidade, mas que pelo menos coloca o tema novamente na agenda nacional e o pauta para ser deliberado e aperfeiçoado pelos membros do Congresso Nacional. Foi esse o motivo, portanto, doutor, que me levou a apresentar esse projeto. Bom, sobre esse tratamento da mobilidade urbana, no que concerne a comparação do Brasil aos chamados países desenvolvidos, qual que é a sua percepção da nossa realidade e queixa dos brasileiros, dos grandes centros urbanos, e o que precisa ser melhorado? Quer dizer, numa apreciação geral, né, de tudo isso que o senhor acabou de falar, o que pode ou precisa ser melhorado? Eu acho que basta as pessoas que têm oportunidade, que tiveram condições ou têm condições de viajar ao estrangeiro, especialmente os países desenvolvidos, percebem uma diferença brutal, um gap imenso entre a realidade brasileira, os grandes centros, e a realidade internacional, onde o transporte de massa flui normalmente. Eu tive essa felicidade, essa oportunidade, me espanto muito, doutor Geraldo, especialmente com a realidade japonesa. Tóquio é uma mega metrópole, se hoje não for a maior, mais populosa do mundo, está entre as 3 maiores, e como aquela cidade flui, de maneira sem questionamentos, aqueles metrôs conscientes, mas tudo funcionando de maneira perfeitamente sistêmica e holística. Por quê? Houve planejamento, temos vários meios alternativos, várias formas, e mais do que tudo, o que é mais importante, que nos parece que nós não temos ainda, é um senso de coletividade, um senso de fraternidade, um senso de pertencermos a algo maior, que é a comunidade, e nós temos de ceder um pouco ao outro. Então, nós somos um pouco egoístas, e esse egoísmo acaba priorizando, muitas vezes, o transporte individual em detrimento do transporte coletivo. Então, acho que isso é um dado que nós observamos. É interessante que as pessoas aqui no Brasil, usando uma linguagem mais coloquial, elas viram o nariz, como se diz, em andar em um ônibus ou em um metrô, mas quando estão em Paris, em Londres, em Moscou e no Japão, andam no metrô normalmente com todas as pessoas. Então, tem que demonstrar que essa massificação do transporte ela é importante e ela significa, de fato, um sentimento cada vez maior das pessoas se integrarem numa realidade urbana, com grandes conurbações. São cidades com 20, 30 milhões de habitantes, que é a realidade de São Paulo e daqui a pouco Rio, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Recife, vão chegar nessa população. Então, se nós não tivermos essa prioridade, nós teremos um desastre, um caos. Aí nós vamos para outros países que não têm esse exemplo, países que ainda em desenvolvimento têm dificuldade no transporte. Você visita, por exemplo, alguns países na África ou na Ásia e você percebe megalópolis, cidades muito populosas, onde o trânsito não existe, tão confuso que é. Você tem receio até de atravessar a rua, uma situação bem pior que a do Brasil. Então, você fica receoso de, em vez de nós evoluirmos para um padrão internacional, nós evoluirmos para um padrão, de fato, de um caos absoluto nos transportes urbanos, em especial. Nós percebemos, ministro, que o brasileiro tem uma cultura e educação para a mobilidade bem diferente mesmo daquela que se vê no chamado mundo desenvolvido. Esses exemplos que o senhor mencionou, do Japão, né? Enfim, da Holanda, da Dinamarca, né? É bem diferente a cabeça do brasileiro. Quando está lá, quando está aqui, mas especialmente quando está aqui, a gente percebe que há resistência a corredores e faixas preferenciais, ao uso da bicicleta e do transporte coletivo, entre outras opções e medidas que os especialistas sugerem implantar ou fomentar. Ou seja, no povo há uma resistência
a ter aqui essas medidas corretivas e que viabilizam um transporte mais fluido e seguro. No seu projeto de lei, o 3278, há uma proposta de especificação mais ampla da diretriz de priorização de projetos de transporte público coletivo. Isso está lá no artigo 6º, inciso 6, na redação que o senhor oferece. O que essa priorização representa na busca de soluções e para a mudança da mentalidade dos brasileiros sobre o assunto? Essa pergunta é muito pertinente e o senhor tem toda a razão, doutor Geraldo. Como eu falei há pouco na outra resposta, nos Uhum. falta esse sentimento de plena coletividade. Por isso mesmo, nós colocamos no projeto de lei, nesse artigo mencionado, no artigo 6º, inciso 6, novas diretrizes para o Plano Nacional de Mobilidade Urbana, estimulando esse sentimento coletivo. E o sentimento coletivo, ainda que no caso de uma bicicleta possa parecer individual, ele é coletivo, porque ele está retirando um veículo e permitindo que um veículo maior trafegue pelas vias, levando mais pessoas. Agora, qual é a nossa observação nesse caso? Infelizmente, a lei não muda o comportamento, não basta a lei, não basta ela ser aprovada, as diretrizes implementadas, se nós não tivermos, a vontade política de implementar essas medidas, e dois, um processo educativo robusto, no sentido de mostrar, de fato, que essa priorização do transporte coletivo e dessas formas alternativas, elas sejam importantes até para o desenvolvimento urbano, como está colocado no disposto. Então, essa resistência egoística, digamos assim, que nós temos, tem que ser superada pela educação, pelos exemplos, pela instrução e também pela vontade política, para transformar a lei, que é um papel em branco, escrito, em uma realidade do nosso cotidiano. Mas eu sou otimista quanto a isso, doutor Geraldo. Veja que no passado, não na nossa geração, mas anterior, era comum as pessoas maltratarem animais, por exemplo, né? Jogavam pedra em passarinho, tinha aqueles bodoques. Hoje, felizmente, isso não existe. Não se usava cinto em automóveis, hoje não se vê mais. Não se usava capacete em motos, hoje todo mundo de capacete. Então, quer dizer, são sintomas de uma civilidade que vai se aproximando. Questões ambientais que antigamente as pessoas não se preocupavam, hoje há um sentimento de preocupação. Então, eu acho que também das questões relativas ao transporte, à mobilidade, ao trânsito, que são vitais nas cidades imensas que temos no Brasil, esse sentimento vai ser aperfeiçoado e nós teremos, felizmente, com base nessas diretrizes transformadas em lei e a lei transformada em comportamento, de fato, uma conduta mais solidária do cidadão brasileiro. A questão que parece mais difícil de resolver nesse tema parece ser o da política tarifária, tratada na lei a partir do artigo 8º. Como o senhor, ministro, vê a circunstância do pacto federativo que disponibiliza aos municípios a menor arrecadação entre os entes federados e, ao mesmo tempo, incumbe ao município a maior responsabilidade e competência de organização e custeio dos serviços públicos locais, inclusive o transporte coletivo urbano? Há caminhos para melhorar resultados de economicidade, retirando dos usuários pagantes essa parcela maior da obrigação de custear o transporte? Esse é outro drama que nós temos, Geraldo. E a sua ponderação igualmente é procedente, porque o transporte acaba sendo essencialmente municipal. E nós sabemos que na estrutura federativa brasileira, o município é o elo mais fraco da corrente da Federação Brasileira. É aquele que tem menos recursos, é aquele que enfrenta mais dificuldades. Eu não estou nem mencionando os municípios grandes, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, que é uma cidade-estado, as grandes capitais do Nordeste, mas imagina as cidades médias, não digo nem as pequenas, que praticamente têm uma receita vinculada tão somente a transferências federais. Isso é muito difícil. Por outro lado, o transporte coletivo, ele tem, de fato, algumas peculiaridades, porque há necessidade de algumas gratuidades, alguns incentivos, e esses incentivos, muitas vezes, não conseguem ser suportados pela tarifa, porque o outro usuário não tem condições de pagar. Então, qual que é a solução adequada? É a solução orçamentária, não é? De fato, que haja o subsídio de tal modo que o poder público mantenha esse tipo de benefício também, para não onerar o empresário e não inviabilizar a tarifa. Só que isso não é fácil no orçamento, por muitas dificuldades que temos. Então, nesse caso, é óbvio que caberia à União estabelecer uma política mais ampla, inclusive de forma de transferências, para sustentar
esse tipo de política. No projeto que apresentamos, e os especialistas vão se debruçar sobre isso, apresentar críticas, sugestões de aperfeiçoamento, todo o artigo 9º e seus parágrafos destina-se exclusivamente a sugestões e critérios para o aperfeiçoamento do regime econômico e financeiro do serviço de concessão de transporte público coletivo básico, com esses parâmetros e essas nuances, para demonstrar de maneira clara que temos de ter uma fonte de financiamento. E a fonte de financiamento clássica, que é a tarifa compensando, ela chega a um ponto que se torna inviável. Então, nós temos que tem que ocorrer, que hajam receitas extraordinárias, receitas que sejam acrescidas a esse sistema. E essas receitas podem ser, eventualmente, de outros tributos, e aqui eu não quero defender isso, porque hoje em dia no Brasil, você falar em criar um tributo novo, você praticamente corretamente é apedrejado, porque a carga tributária brasileira já é excessiva, então nós temos de indagar aquilo que eu sempre defendo, que é a nossa área. Professor Geraldo, você no início, o senhor no início da alocução fez lembrança ao nosso grande mestre Paulo Neves Carvalho, que é a necessidade da reforma do Estado, da reforma administrativa, para gerar economia em atividades que sejam dispensadas, que sejam atividades, de fato, desnecessárias, onde pode haver economia, para que esses recursos sejam carreados a atividades essenciais. E transporte coletivo básico em regiões metropolitanas, por excelência, é uma atividade essencialíssima e que merece atenção na norma orçamentária. Então, acho que nós devemos ser criativos na identificação desses recursos alternativos para a sustentação desse sistema, que o modelo atual, infelizmente, está sendo deficitário ou, por outro lado, está inviabilizando que as pessoas se locomovam. Então, nós vemos que nas grandes cidades, com a tarifa alta, as pessoas, em vez de pegar o ônibus ou o metropolitano, onde existe o trem, vão a pé. Então, levam horas andando e com sacrifício da própria jornada. Então, acho que o projeto de lei ele tem esse condão. Ele abre uma nova discussão, identificando oportunidades para a melhoria do sistema de tarifas do Brasil. Aproveitando a deixa que o senhor deu, comentando aí a questão tributária, eu quero entrar num outro caminho que a lei prestigia. Várias metrópoles do mundo desenvolvido adotam o pedágio urbano como política pública de subsídio ao transporte coletivo. No Brasil, é claro, essa solução é vista como impopular e desafiadora para os gestores municipais que não se arriscam, porque temem a reação da população a mais uma cobrança. Como que o senhor avalia essa medida para os grandes centros brasileiros, considerando que a gente sabe que não cabe na mesma frase transporte coletivo e transporte barato, transporte bom e transporte barato. No mundo inteiro, existem essas cobranças, esses auxílios extratarifários e também essa figura do pedágio urbano. Como é que o senhor avalia essa medida para os grandes centros brasileiros? Então, Geraldo, é interessante esse tema do pedágio, porque aqui no Brasil, inclusive o pedágio rodoviário, né, aquele que não é urbano, ele já enfrenta resistências. Quando eu estive no mundo político, durante muitas décadas, eu atuei na atividade político-partidária, eu conversando com diversos outros colegas governadores, prefeitos, lideranças políticas, deputados, senadores, sempre se falava isso. O pedágio é o enterro de um político. Mas, na verdade, não é bem assim. Porque eu acredito que a pessoa mediamente instruída, ela percebe que ela, primeiro, o pedágio ela paga pelo que ela usa, não é um tributo. Não é que a pessoa, por exemplo, no caso do IPVA, vamos dar um exemplo do IPVA. Qual que é o imaginário das pessoas? Que a pessoa paga o IPVA para ter boas estradas ou boas ruas. Não é isso. O imposto não tem essa finalidade. O imposto não é vinculado a uma atividade. Então, você pode ter o carro, nem andar e ter de pagar o tributo. Por outro lado, o pedágio não. O pedágio é pelo uso efetivo. Então, se no Brasil já há essa resistência, e há mesmo, o senhor tem toda a razão, essa resistência psicológica, comportamental, em relação a pedágios rodoviários, quanto mais o pedágio urbano. A resistência é imensa, como também tem em outros países, mas que já foi superada. Mas pode ser uma saída, porque nós vamos chegar no momento de conurbação, de inviabilidade, que só mesmo evitando o transporte. Por exemplo, alguma cidade, São Paulo, adota o rodízio de placas, ou adotava, não sei se adota ainda, que eu não moro lá. Mas o rodízio de placas, eventualmente, pode ser acrescido, associado ou alternado pelo pedágio urbano, perfeitamente viável. A pessoa que quer usar, use, mas vai pagar, pague caro. E esse recurso é destinado ao sistema de transporte coletivo básico. Então, me parece que é uma solução alternativa
adequada. Agora, concordo com a sua posição. Teremos de ter aqui uma vontade política férrea, uma inovadora, empreendedora, ousada, que possa enfrentar isso. No primeiro momento, será crucificado, mas a médio e longo prazo, tenho certeza que será bem sucedida a demonstração, que haverá uma redução do fluxo dos veículos particulares, uma melhoria do transporte coletivo e uma reversão. Porque, volto a dizer, quem usa o transporte individual, vamos dizer assim, a chamada classe média, e tem todo o direito de fazê-lo, ela, no exterior, usa o transporte coletivo, porque lá é de qualidade, aqui não é. Então, nós ficamos presos. Ela não usa aqui, porque aqui não é de qualidade. Mas se for de qualidade, mas para chegar de qualidade, tem que ser financiado. Então, todos nós temos que colaborar. Então, não é uma ideia que eu descarto de plano, porque acho muito melhor do que criar tributos. Pelo menos em razão do uso efetivo, seria um pedágio urbano, como já temos de modo bem sucedido pedágios rodoviários. Aliás, quando há um pedágio rodoviário, as pessoas reclamam muito no início, mas depois, com o passar do tempo, quando percebem que aquela estrada está bem melhor, eles pagam, não vou dizer com prazer, mas pagam com menos revolta, porque percebem de fato que está havendo ali algo positivo em relação ao valor colocado nisso. Não é? Então, é muito importante. Alguns instrumentos de gestão que nós colocamos no projeto, o artigo 23, por exemplo, ele prevê a aplicação de tributos sobre motos e serviços de transporte urbano, sobre estacionamento, não é? Estacionamento criados, formas que podem ser utilizados também como receita. Então, ou seja, utilizar a questão individual para sustentar o coletivo de maneira a ter uma situação de maior equidade. Me parece que é um caminho. Ok, vamos mudar um pouco o tipo de serviço. No que concerne ao transporte de cargas, imprescindível ao abastecimento e desenvolvimento das cidades, como se houver um pacto federativo para subsidiar o serviço através da tributação de combustíveis ou por qualquer outro meio? Então, já nós estamos vivendo isso nesse exato momento, né? Uma circunstância interessante. Houve um acréscimo extraordinário no valor do diesel, que é o combustível por excelência, que sustenta o transporte de carga, e houve uma convergência do Poder Executivo e do Poder Legislativo Federal com os estados na tentativa de redução desse custo. Como o tributo era maior na gasolina, a gasolina caiu mais que o diesel, mas há uma queda também do diesel. Eu acho que esse esforço é devido. Evidentemente, eu não sou economista, falo isso sempre com muita cautela, mas é óbvio que um tributo muito exagerado sobre combustíveis eleva a inflação, eleva o custo de vida e onera um sistema de transporte de cargas. Então, é evidente que esse sistema tem de ser substituído. Agora, como? Também não pode, do dia para a noite, nós não podemos cortar, e foi governador de um estado grande, como Minas Gerais, nós não podemos cortar a fonte de receita dos estados e dos municípios, que é bom lembrar que o do ICMS, 25%, é destinado aos municípios. Então, haverá uma queda bastante expressiva do valor arrecadado. Mas é claro que nós não podemos nunca corroborar com valores muito altos nessa questão do combustível. Então, acho, de fato, que uma política de extra-fiscalidade, de maneira a estimular que o transporte de carga seja priorizado, inclusive com, eventualmente, a gasolina, compensando o valor do diesel, do álcool, igualmente, é algo a ser estudado que pode ser cogitado dentro de uma política econômica ousada, que isso vai reduzir a inflação e vai reverter positivamente para a geração de empregos e o crescimento que o Brasil tanto precisa. Então, é claro que é o Pacto Federativo funcionando aí, que é bom lembrar que esse tributo, basicamente, é um tributo estadual, e por isso os governadores têm de estar em boa harmonia com o governo federal. Ok. De fato, a lei da mobilidade urbana, ela coloca muito claramente a importância de participação de todos os entes federados, impondo atribuições a cada um deles. Considerando o rol das atribuições previstas no artigo 16 da lei, o senhor acha que a União poderia contribuir com mais medidas que ainda podem ser implantadas? Ou seja, mesmo sendo o transporte coletivo uma questão que a Constituição diz que cuida do interesse local e que compete ao município legislar, o senhor acha que a União precisa atuar mais na política de mobilidade urbana com base nessas atribuições que a lei impõe a ela? Me parece que sim, doutor Geraldo. Por que motivo? No Brasil, a nossa federação, e nós somos federalistas desde o primeiro momento, mas a federação ainda é uma federação fraca, nós sabemos disso. A União tem um papel de prevalência, está sempre à sobrancelha, ela concentra uma parte dos recursos, uma parte das atribuições,
nós temos cada vez mais um processo de centralização, e o próprio brasileiro, enquanto identidade, nós sempre aguardamos um governo forte, um governo central forte, que foi assim durante toda a nossa história, desde a colônia até o império, e mesmo em várias etapas republicanas. Então, está um pouco atavicamente vinculado ao nosso comportamento social, um governo central mais forte. Então, aqui, no caso de uma política que é essencialmente municipal, a União não pode se furtar da sua participação. Deve prestar assistência técnica, financeira. Na verdade, o artigo 16, com referência ao projeto de lei, estabelece e aumenta o rol das atribuições da União Federal, propondo estabelecimento de normas de referência para que os municípios, de fato, tenham essa possibilidade. Então, acho que, além das questões técnicas de orientação, que são muito importantes, tem de haver, de fato, uma efetividade, um trabalho maior. Aliás, no passado, quando o planejamento tinha uma posição de mais destaque no Brasil que hoje, era muito comum nós termos a União Federal colaborando, especialmente com as regiões metropolitanas, em planos de transporte coletivo. Infelizmente, essa política desapareceu. E eu sou muito preocupado, e mais uma vez fazendo uma memória saudosa do professor Paulo Neves Carvalho, e ele também tinha essa preocupação, com o fenômeno metropolitano, que é um fenômeno que se aumenta no Brasil. A população brasileira deixou de ser rural, virou urbana, e de urbana virou metropolitana, que os grandes centros vão se aumentando. Hoje, a região metropolitana do estado do Rio de Janeiro tem quase que 2/3 da população do estado. A região metropolitana de São Paulo tem mais da metade da população do estado de São Paulo. A região metropolitana de Belo Horizonte tem 25% da população do estado. Então, essas grandes megalópolis, elas têm necessidade de ter uma política própria. E não é município, e também não é estado. A União tem de colaborar, não só com orientação técnica, mas com diretrizes claras de como poderia ser acertado o chamado interesse metropolitano. E, dentre eles, é clássico que o transporte é o elemento mais importante. Aliás, me permita um parênteses, para lembrar também uma área que está completamente fora da nossa conversa, mas que é o exemplo típico dessa dificuldade brasileira. No auge da crise da epidemia da dengue, 20 anos atrás, se discutia: o mosquito da dengue é federal, estadual ou municipal? É claro que o mosquito vai morder, independente de fronteiras. A mesma coisa do transporte, não adianta empurrar o problema para outro, tem de haver uma solidariedade federativa. E no projeto nós tentamos estimular a União para ter pelo menos a condução, se não executiva, mas pelo menos de orientação geral desse sistema, como, aliás, é prática dos diversos sistemas de políticas públicas do Brasil. Como que o senhor vê, ministro, o peso do transporte clandestino na sustentabilidade do transporte coletivo urbano? A via judicial tem sido tímida para afastar essa concorrência predatória? Eu sou muito crítico, doutor Geraldo, do transporte clandestino. Evidentemente, tendo sido governador de um estado como Minas Gerais, nós sempre determinamos que o que fosse clandestino e ilegal fosse proibido, porque é uma concorrência mais que desleal. Não é? Nós sabemos que os concessionários eles têm todos os investimentos determinados nos seus contratos administrativos, há uma fiscalização, pagam tributos, empregam com carteira assinada, toda uma formalidade, um procedimento, uma majestade própria de um regime jurídico administrativo que é rígido em relação ao concessionário. E aí surge uma pessoa do nada que não se vincula a nenhum tipo de obrigação e passa a, vamos dizer assim, competir de maneira completamente desleal com o concessionário estabelecido. Ele está ali canibalizando aquela atividade econômica, o que é muito grave. Então, eu sempre fui muito crítico e muito duro, ainda que muitas vezes, como governador, não, mas é uma questão social, tem de haver... Sou totalmente sensível e a função do político é ser sensível, mas eu tenho que ser sensível também como motorista do concessionário oficial que vai vender emprego, porque ele também não vai, a empresa vai ser levada à falência. Então, nós sempre somos, eu pessoalmente, sempre fui muito rígido. E a via judicial acaba sendo não só tímida, mas como morosa, porque nós sabemos que no Brasil a via judicial é morosa, mas há uma omissão legislativa também. Não é uma definição legal de transporte ilegal de passageiro, mas definição de transporte clandestino. Então, nós tentamos sanar essa omissão no projeto apresentado. No artigo 4º, no inciso 23, tem uma definição do transporte ilegal, para permitir que a justiça seja mais apta, seja mais célere, e, ao mesmo tempo, o poder público tem instrumentos para coibir e evitar essa concorrência clandestina que prejudica a todo o sistema. Quanto a essa questão da timidez do judiciário, né,
Me lembro que quando fui escrever a primeira edição do livro que comenta a lei de mobilidade urbana, eu fiz uma pesquisa com o verbete lá, mobilidade urbana, e tinha tribunal que tinha um acórdão, dois. Então, assim, hoje a coisa mudou um pouco, mas em 2020, o STF decidiu, com repercussão geral do tema 967, que os municípios são competentes para regular o transporte individual remunerado de passageiros no âmbito local, desde que não inviabilizem a atividade e obedeçam aos parâmetros regulados pela União. O Judiciário parece ainda não ter encontrado a medida aceitável de regulação, dificultando a efetividade da atuação e fiscalização do município, a meu ver, um pouco. O senhor acha que os municípios devem regular a atividade explorada pelos aplicativos de transporte? Em que medida? Porque, na verdade, para você distinguir quem é e quem não é clandestino, você tem que ter um nível de registro, de cadastramento, né, assim como qualquer atividade, banco, açougue, farmácia, todos são regulamentados, inscritos e para que sejam fiscalizados. A pergunta é: podem se valer os municípios também das diretrizes para planejamento e gestão previstas no capítulo 5º da Lei de Mobilidade, estabelecida para todos os modos de serviço em geral? Porque, na verdade, tem-se aceito que os municípios podem regular sobre o que diz os artigos 11A e 11B, que tratam só do transporte individual. Mas a lei tem um capítulo que é dedicado a todos os modos de serviço e toda a infraestrutura do sistema. Então, a pergunta é: esse capítulo também pode servir de diretriz para planejamento e gestão e regulação previstas pela Lei de Mobilidade? Geraldo, veja que interessante. Nós estamos tratando de um assunto no qual o direito foi atropelado pela realidade, né? O surgimento desses mecanismos, da chamada uberização, não é, do mecanismo de aplicativos, que surgiram não só em relação ao transporte, mas também de rede hoteleira, para dar um exemplo, para locação de imóveis e outros tantos modelos que estão acontecendo pelo mundo afora, eles vieram de uma maneira tão rápida e tão veemente que eles atropelaram as normas jurídicas. Isso acontece. É um fenômeno que não é raro, que muitas vezes a realidade ultrapassa a norma. Então, acaba que a norma reage a essa realidade e vai se acomodando, digamos assim, em face dessas novas tecnologias. É o que aconteceu. A decisão do Supremo me pareceu correta, ela define os parâmetros, permite o exercício. Mas nós já vamos observar, a gente deve abrir sempre a janela para o mundo, que em outros países já há uma regulamentação. O que aconteceu na Holanda, no Reino Unido, sobre a questão desse transporte de aplicativos, foi permitindo aos poucos que houvesse, de fato, gradualmente, uma certa vigilância do poder público sobre esses sistemas. E isso é o que, evidentemente, vai ocorrer no Brasil também. Me parece que os dispositivos propostos no projeto, que estão na ideia da lei, vão estender, de fato, ao município essa competência. Mas tem que ser feito com muito cuidado e com muito esmero, para não interferir na liberdade, como determinou o Supremo Tribunal. Mas isso não significa que o poder público não pode fazer esse acompanhamento, até porque a lei permitirá a apreensão daquele veículo que esteja servindo para o transporte clandestino. O que, claro, por aplicativo não é clandestino, tem a ver o registro, está funcionando. Então, acho que esse acompanhamento ele vai se aperfeiçoar. É um processo, não vai ser do dia para a noite, mas a própria sociedade vai exigir isso que vai ter acontecido, para não ser vítima de transporte clandestino, muitas vezes criminoso, onde ela é enganada e lesada, inclusive, muitas vezes, infelizmente, até objeto de violências. Então, esse é o objetivo que nós temos de ter desse equilíbrio. Eu acho que nós chegaremos nesse ponto com o país em desenvolvimento também já o fizeram. Eu sempre defendo a convergência em médios virtus. É exatamente nesse equilíbrio que está a melhor sabedoria e a melhor virtude. Portanto, acho que o projeto evoluiu nesse sentido com essas propostas e desse debate certamente surgirá esse ponto de convergência entre a reconhecida independência, autonomia e liberdade econômica e a necessidade, por ser um serviço de utilidade pública, pelo menos, se não for serviço público, mas de utilidade pública, que haja o velamento também pelo poder público a proteger a sociedade e a comunidade. Ministro, eu tenho mais uma última pergunta, e para ela eu precisava me lembrar de uma coisa que eu cogitei no ano passado.
quando aproximava-se o aniversário de 10 anos da lei, eu pensava em editar uma nova, a terceira edição da minha obra. E com algumas atualizações, trazendo jurisprudência, mas aí veio o seu projeto, enquanto senador, que trouxe assim coisas elevando em muito, né, as possibilidades da lei e dos avanços que ela traz. Então, eu queria saber agora, já que o senhor não é senador mais, o senhor acha que o TCU pode contribuir de que forma? Porque eu suspendi, obviamente, a terceira edição, na medida em que temos um bom projeto que pode, a qualquer momento, ser votado e publicado, e eu venderia livro velho se publicasse. Né? O senhor acha que o TCU pode contribuir de que forma para o debate das soluções que o Brasil carece nesse tema de mobilidade, dos deslocamentos de pessoas e cargas, no contexto principalmente urbano? Veja bem, doutor Geraldo, aqui eu vou responder em duas etapas. Primeiro, é claro que, como autor do projeto, que não foi feito da minha cabeça, recebemos diversas sugestões de diversas áreas, então foi feito sempre um projeto a várias mãos. Eu desejo ver a sua aprovação. Sei que não é fácil e rápido a aprovação de um projeto desse jaez, com esse quilate, com esse conteúdo. E ainda mais agora, estamos ainda em ano eleitoral. Mas a partir do próximo ano, eu tenho a mais absoluta convicção que o projeto avançará, será discutido e deverá ser aprovado, com aperfeiçoamentos, é claro, não do texto que foi proposto, que é natural no processo legislativo. Isso vai nos ajudar muito. Por outro lado, o senhor indaga como que o órgão ao qual pertenço hoje, que é o TCU, pode contribuir nessa esfera, nossa seara. O tribunal tem a responsabilidade de fazer o acompanhamento das políticas públicas. E, evidentemente, uma delas é toda a questão de mobilidade e de logística no Brasil. Nós temos essa competência institucional, constitucional, que nos foi dada pela norma básica do Brasil, pelo nosso diploma fundamental e também pela legislação infraconstitucional. Então, o tribunal já faz trabalhos dessa natureza, com acompanhamento pormenorizado dos planos nacionais de logística, de infraestrutura, de transporte, avaliando pontos positivos e pontos fragilizados e sugerindo melhorias. É sempre bom lembrar, doutor Jorge, que o tribunal tem um corpo técnico de carreira permanente altamente qualificado, de muita excelência, com especialistas em várias áreas, inclusive nessa. E eles têm, portanto, uma visão técnica muito aguçada e colaboram com o Poder Executivo e assessoram o Poder Legislativo nas diversas políticas públicas que são acompanhadas. Então, acho que o tribunal tem um papel muito importante que já realizamos e, oxalá, com a aprovação da lei, avançará ainda mais, porque a nova lei, o novo projeto, alarga, como o senhor acabou de dizer, as competências e atribuições que devemos ter para um plano nacional de mobilidade mais moderno, mais cidadão e preocupado no foco fundamental, que é o aperfeiçoamento desse serviço público. Então, acho que há, de fato, muito a fazer. Já estamos fazendo, mas temos de nos aperfeiçoar cada vez mais. Ministro, eu queria agradecer muito a sua contribuição, sua participação, que leva o Última Milha, nosso canal, a um patamar elevadíssimo. Eu quero que o senhor saiba que o senhor foi o primeiro a nos dar entrevista, então eu já comecei em altíssimo nível o trabalho do Última Milha. Eu acho que o Senado, infelizmente, perdeu, porque tinha no senhor uma pessoa que, entre outras, né, na alteração da LINDB e outros marcos jurídicos de segurança jurídica e vantagem para o país, a gente sabe, mas o Tribunal de Contas ganhou. Então, a gente fica feliz por isso, né, com a sua chegada aí. A gente tem aqui que só desejar os melhores votos para a sua carreira nesse tribunal, né, de tamanha importância, a sua relevância para o debate do direito público de elevadíssima qualidade que a gente conhece. Então, eu queria aproveitar para daqui dar os parabéns ao Tribunal de Contas, né, pela escolha que foi feita, que restou à Corte, né, e deixar esse último momento para a sua despedida aqui ao nosso canal. Muito obrigado, Tojaldo. Agradeço muito mais uma vez, volto a dizer, as suas palavras afetuosas a respeito desse nosso trabalho, sempre feito com a consciência muito tranquila de um esforço realizado, ninguém sempre acerta, mas há sempre uma dedicação, um empenho. Eu fico muito honrado, foi um prazer participar dessa entrevista aqui no Última Milha. Tenho certeza que essa efeméride do 10º aniversário da lei será muito bem comemorada pelos senhores, é um tema fundamental,
é um tema que está presente em toda a realidade dos brasileiros, morando em cidades pequenas, às cidades grandes, o transporte está dentro até do elemento humano, né? Nós existimos porque nós nos movimentamos. Eu lembro aqui a frase famosa do presidente Washington Luiz, na década de 30, na década de 20, melhor dizendo, governar é abrir estradas, né? A ideia, de fato, de abrir caminhos. Juscelino fez isso de maneira tão veemente, e o transporte segue exatamente essa trilha. Então, fico muito satisfeito e orgulhoso de ter podido participar e desejo ao canal muitas felicidades e parabéns por essa iniciativa. Fico muito honrado com o convite que me foi feito, em especial por ter sido entrevistado pelo Dr. Geraldo Sprank, que é um dos grandes nomes do direito público brasileiro, direito administrativo em Minas Gerais, e conhece em detalhes, em especial, esse tema, ao qual se especializou ao longo das últimas décadas. Parabéns e muito obrigado. Muito obrigado, senhor ministro. Um abraço e um abraço a todos.